meus caros residentes. Nesta nossa videoaula, vamos introduzir o assunto sobre coleta e preservação de amostras. Esta videoaula foi preparada tomando-se como base o Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras, Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos, produzido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, e publicado pela Agência Nacional das Águas do Ministério de Meio Ambiente. Nesta videoaula, eu não pretendo esgotar o assunto sobre coleta e preservação de amostras. Vou apenas destacar e explicar alguns tópicos e vocês deverão complementar seus estudos com a leitura da apostila que acabei de citar. A leitura da apostila também será necessária para vocês fazerem atividade relacionada a esta videoaula. Ao final desta videoaula, vocês terão que responder a avaliação 5, que abordará temas referentes às videoaulas 6 e 7. A coleta de amostras deve ser feita de maneira que possamos representar o ambiente a ser analisado. Então, as ações de amostragem devem ser planejadas com cuidado para que sejam eficientes e economicamente viáveis. A coleta de amostras deve ser feita para poder se estudar, avaliar, monitorar ou projetar um ambiente. A escolha do local da coleta e quantidade de amostras é importante, porque ela deve garantir a representatividade do ambiente. A amostragem e os ensaios devem ser planejados com cuidado para que sejam economicamente viáveis. Quanto maior o número de amostras, mais caro o projeto. Então devemos ser racionais na escolha dos locais e quantidades de amostras. Na escolha do local de amostragem, devemos lembrar que um corpo d'água pode variar conforme o local e o tempo, que é a variação temporal. Para garantir a homogeneidade e representatividade da amostragem, as ações devem ser planejadas para que possamos conhecer os objetivos do programa. Esse programa de amostragem vai ser feito para monitorar uma ETE ou avaliar a qualidade de um corpo d'água, ou verificar os padrões de lançamento. Nós também devemos conhecer a área onde faremos a coleta de amostra, fazendo levantamento de dados já existentes e reconhecimento sobre a mesma. Para selecionar os locais de amostragem, devemos levar em consideração a homogeneidade espacial e temporal. Verificar se o programa proposto é economicamente viável. Quanto mais amostra tivermos, maior a representatividade, porém os gastos vão aumentar de maneira proporcional. E elaborar o plano de amostragem. Para evitar que os custos de caracterização ultrapassem os benefícios do programa, nós devemos definir o programa de amostragem, estabelecendo os locais de amostragem. Determinar os métodos analíticos a serem aplicados. Estabelecer os procedimentos de coleta, determinar os recursos humanos necessários e os recursos materiais financeiros, para então organizarmos um cronograma com a frequência de coleta. Uma vez feito o planejamento, devemos então organizar o trabalho de campo. O planejamento das atividades de campo envolve escolher os itinerários, os caminhos a serem percorridos até o local de coleta. Qual o melhor caminho e qual o melhor meio para se chegar ao local. Programar as atividades de laboratório, preparar o local, as vidrarias e reagentes a serem utilizados. Verificar a necessidade de equipamentos especiais e fazer o treinamento dos funcionários envolvidos. Para a coleta das amostras, nós devemos verificar a limpeza dos frascos de coleta e a necessidade de serem estéreis. Verificar o material do frasco a ser utilizado, se deve ser de plástico ou de vidro, se incolor ou âmbar. O frasco deve ser compatível com a amostra, ele deve ser inerte, não absorver e nem liberar compostos. Verificar se a amostra deverá ser preservada sob refrigeração ou pela adição de um reagente conservante. No caso de coleta de amostra para análise de DBO, demanda bioquímica de oxigênio, devemos preservar essa amostra apenas sob refrigeração. Já no caso de medição de teor de oxigênio dissolvido, a amostra não pode ser refrigerada e a medição deve ser feita no momento da coleta.
condicionar os equipamentos de coleta com o material a ser coletado, coletar volume de amostra suficiente para eventual necessidade de se repetir a análise, fazer todas as análises de campo necessárias para caracterizar o momento da coleta, como medida de temperatura e teor de oxigênio dissolvido. Guardar as amostras ao abrigo de luz para evitar a degradação de compostos ou até mesmo a ocorrência de fotossíntese. Fazer o registro de todas as informações de campo, como condições climáticas, horário de coleta, pH, turbidez, técnico responsável pela coleta e outras informações que achar necessário. Identificar os frascos com o nome da amostra, data e horário de coleta e mais informações importantes. Nós podemos ter amostras simples e amostras compostas. A amostra simples é a amostra pontual, instantânea, que é coletada em uma única tomada de amostra. Ela será feita quando a vazão ou composição do líquido não varia muito com o tempo e espaço e quando se deseja reduzir custos. A amostra composta é a amostra formada pela mistura de várias amostras simples. Nós podemos, por exemplo, coletar amostras durante 24 horas seguidas, misturar todas elas e fazer análise para se verificar as características médias do líquido durante 24 horas. Caros residentes, o tópico sobre coleta e preservação de amostras é extenso e impossível de ser tratado em uma única videoaula. Assim, eu peço para que vocês consultem e leiam esta apostila que deixei disponível em nosso ambiente virtual. Ao final da unidade 7, vocês vão encontrar a atividade 5, que envolve questões referentes às unidades 6 e 7. Qualquer dúvida estarei à disposição. E aqui eu encerro a disciplina sobre tratamento biológico de efluentes para a remoção de nutrientes. Um grande abraço a todos.